Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu mochilão sozinha pela Europa. Então, se você quer saber mais de toda essa história e ainda pegar umas dicas, fica aqui comigo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this. Oi, meus amores! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao último vídeo dessa série sobre o meu intercâmbio na Europa. E hoje eu vou contar um pouco sobre a minha experiência de viajar sozinha por lá, né? Eu fiz um mochilão e hoje eu vou trazer para vocês as principais coisas que aconteceram. No primeiro vídeo eu falei sobre a minha experiência acadêmica em si e a questão de adaptação em Santiago de Compostela, que foi a cidade, né, que eu fiz o intercâmbio, a cidade espanhola. No segundo vídeo eu falei sobre a minha experiência em viajar com outras pessoas, né, em viajar em grupo. E eu vou deixar os dois vídeos aqui nos cards, tá? Se vocês ainda não viram, corram lá para assistir. Talvez seja melhor assistir eles e depois voltar aqui para entender melhor toda essa história, tá? Bom, antes de começar também eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Quem ainda não está inscrito, bora ajudar o canal a crescer. Para deixar logo o like, porque eu sei que vocês vão amar esse vídeo. Para compartilhar com todo mundo que você acha que possa gostar do meu conteúdo, né? Desse vídeo, de outros vídeos aqui do canal. E para ativar o sininho e receber todas as notificações. Combinado? Bom, gente, eu vou falar hoje sobre o meu mochilão. E o meu mochilão aconteceu, na verdade, porque eu já estava de férias da universidade, né? E ainda tinha, assim, cerca de um mês, né? Até a minha volta para o Brasil. E tinha muitos países, os principais países, assim, que eu queria conhecer, né? Eu ainda não tinha conhecido. E nesse período que eu tinha de tempo, não tinha ninguém, nenhum conhecido, assim, que ia para esses mesmos destinos, né? E que também estaria disponível nas mesmas datas. Então, assim, ou eu ia sozinha, ou eu não ia. E no fundo do meu coração eu sabia que ia ser melhor mesmo ir sozinha, sabe? Eu acho que eu tava desejando muito isso porque eu sabia que ia ser uma experiência fantástica. E foi uma das melhores coisas mesmo que eu fiz na minha vida, né? Dentro do meu intercâmbio, que foi também uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, né? Viajar sozinha também foi uma delas. E hoje eu vou trazer pra vocês como foi que tudo aconteceu, né? Primeiro assim, gente, eu organizei tudo com um mês de antecedência, tá? Não dá pra viajar nem na Europa, nem em lugar nenhum, assim, de uma hora pra outra. Só quem tem muito dinheiro mesmo. Então eu organizei tudo um mês antes. Reservei hostel, comprei passagens, né? Enfim, me informei do que era que eu queria conhecer em cada lugar, enfim. Fiz uma organização mesmo, anotei tudo bonitinho no meu caderninho. Falando nisso, eu sempre tô com o caderno na mão, né? Sempre tô anotando alguma coisa. Então, desde aquela época já era comum. Eu acho que desde a minha infância. E na época eu fiz isso. E eu lembro assim que na véspera, né, do primeiro destino, eu fiquei assim meio insegura, né? Porque eu nunca tinha viajado sozinha, nem aqui no Brasil. Imagine, né, logo lá na Europa, ousada, né? Menina ousada. E eu liguei pra minha mãe e ela me deu assim um super apoio, né? Não só em palavras, ela conseguiu passar por mim que ela confiava que eu era capaz de fazer aquilo. E isso foi muito importante, sabe? E aí eu vi que, nossa, não tinha nada de. Não poderia acontecer nada de errado, sabe? Porque de fato eu me sinto muito protegida, eu só tava esquecendo disso. E aí foi o que faltava pra eu ir assim super animada mesmo. E o meu primeiro destino foi Paris. Pois é, a cidade que todo mundo fala que é romântica, que todo mundo fala que tem que ir com namorado, com marido, enfim, eu fui sozinha. E Paris pra mim foi um cenário de, foi o primeiro cenário dessa autodescoberta de mim mesma, né? Dessa mulher corajosa, de tudo que eu sou capaz de fazer. E foi uma delícia, assim, estar em Paris, né? É muito chique.
não era assim o meu grande sonho, né? O meu grande sonho mesmo era conhecer a Itália, né? A Itália para mim sempre foi a grande prioridade, porque desde criança eu não sei bem por quê. Eu era muito louca para conhecer a Itália, mas eu tava na Europa e eu não ia deixar de ir em Paris, né? E eu confesso que quando eu cheguei lá, eu fiquei muito emocionada, né? Eu fiquei num hostel que não ficava longe da Torre Eiffel e eu fui andando. E eu lembro que quando eu cheguei, assim, que eu me deparei, eu fiquei assim parada. Ah, não acredito, né? Aquela emoção mesmo. Eu não imaginei que eu fosse ficar do jeito que eu fiquei, sabe? E aí eu comecei a olhar tudo assim à volta, né? Como aquela coisa tão grande, tão linda, e tudo à volta é bem normal, é a vida cotidiana mesmo, são prédios, são pessoas fazendo piquenique no parque, né, ali perto, são pessoas morando ali com a possibilidade de abrir a janela e ver a torre. E eu confesso que eu fiquei assim, até desejando morar num daqueles prédiozinhos assim que eu vi, né? Falei, nossa, essas pessoas são muito, tem muita sorte, né? Tem, não sei, eu achei muito rico. Deixa eu olhar aqui um pouquinho na minha colinha se eu tô esquecendo alguma coisa. E, e bom, né? Essa foi a experiência, assim, tirei logo umas fotos, né? Foi legal, assim, começar a viajar sozinha, porque eu comecei a testar essa capacidade, essa habilidade, na verdade, de interagir com outras pessoas para pedir que elas tirassem fotos minhas. E eu também tirei fotos de muitas pessoas, né? E com a experiência em Londres, que eu contei lá no segundo vídeo, né? Eu aprendi que a comunicação não é uma questão só de língua. Então isso me ajudou bastante, porque eu só falava espanhol. E mesmo não falando inglês e nem nada de francês, eu consegui me virar bem na França, sabe? E aí nesse primeiro dia também que eu cheguei lá já assim, já era de tarde, né? E aí eu fui na torre, eu acho que já era no final da tarde, e depois eu fui na Estátua da Liberdade. Para quem não sabe, a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos foi um presente da França. E a França tem uma também, só que num tamanho menor, tá? E eu lembro quando eu postei foto logo no Instagram, no mesmo dia, né, dessa estátua. Aí teve gente que me mandou uma mensagem assim: tu não tava na Europa, tu não tava em Paris, o que é que tu tá fazendo nos Estados Unidos agora? E eu, calma, gente, é que aqui em Paris tem uma estátua da Liberdade também, tá? E aí contei um pouco da história e tudo. É muito divertido. E aí eu fui lá, já assim, no final do dia também, só que como na Europa o dia escurece mais tarde, né? Eu fiquei até a noite, assim, e ainda era claro. Então eu tive aí na estátua, né, da Liberdade. E deixa eu ver o que mais eu quero falar aqui pra vocês. E nesse hostel que eu fiquei em Paris, eu conheci 3 espanholas super fofas, né? Era uma mãe e 2 filhas. As meninas, uma tinha a mesma idade que eu e a outra era mais velha. E eu amei, assim, conhecê-las, né? Super gente boa. A gente trocou algumas coisas, assim, né? Eu aprendi muito com elas. E eu lembro que uma delas, a Maria, era, assim, muito meiga, muito doce, né? Ela era casada e tudo. E a outra, eu esqueci o nome, ela era mais focada assim na questão profissional. E eu me vi um pouco assim nas duas, né? Uma mais meiga, a outra mais assim livre. E apesar de eu ter muito isso de meiguice, de tudo mais, eu me vi um pouco mais no momento de estar mais livre mesmo, sabe? Eu me identifiquei mais com a outra irmã, mas eu fiquei mais amiga da Maria e enfim. E a mãe delas me tratou também como uma filha. No último dia lá, que a gente ia pegar, né, voo para outros lugares, a gente até fomos juntas, né, pro aeroporto, de tão amigas que ficamos, né, dividimos o mesmo quarto. E no segundo dia eu caminhei muito, né, eu fiz tudo andando mesmo lá por Paris. Eu conheci os Jardins de Luxemburgo, vocês estão vendo nas fotos, né?
Depois eu conheci o Museu do Louvre e no finalzinho do dia eu voltei à torre porque eu tinha que voltar lá. Eu achei ela muito linda mesmo, assim. Tocou meu coração e pronto, sabe? E o que é que eu quero falar aqui mais de Paris, né? Ah, uma coisa engraçada aqui, que não é exatamente sobre Paris, mas sobre a viagem, né? Vocês sabem que eu sou formada em economia. E na época eu era estudante, ainda estava bem engajada, né? Hoje eu saí um pouco mais da minha área, mas enfim. Na época, sabe o que eu fazia? Eu ficava comparando o poder de compra de uma cidade para outra, de um país para o outro, a partir de um produto que vocês não vão nem imaginar o que era. Vocês vão falar, você comendo esse tipo de coisa? Pois é, era o milkshake do McDonald's. Eu ficava observando o preço, porque assim, de uma cidade para outra tinha muita variação, né? E aí eu falava, olha, essa cidade é mais cara. Essa cidade aqui é um pouco mais acessível. Mas tinha, assim, cidade que o milkshake era mais barato, porém outras coisas eram bem mais caras. Mas eu lembro bem, eu tenho uma memória de escorpiana, tá? Uma memória muito boa, que o mais caro que eu comprei foi em Paris. Na época custou 2 euros. E eu acho que o mais barato que eu comprei foi em Milão, que custou 1 euro. Mas Milão é uma cidade cara também, tá? Eu até estranhei, enfim. E aí foi isso, né? E falando em Milão, vamos para Milão, né? Milão já começa de uma forma muito engraçada, porque eu cheguei no aeroporto para pegar o voo. E assim, eu tava na fila pro meu voo e tinha uma menina que simplesmente estava passando na frente de todo mundo, né? E eu, como assim, né? Coisa de brasileira, ela vai passar na minha frente mesmo não. E aí eu chamei ela e falei assim, não, você não vai passar na minha frente não, olha a fila que tá aqui, você tem que pegar essa fila também, não sei. E comecei a falar, né, porque eu vi que ela falava espanhol, tá, gente? E aí eu comecei a falar espanhol também. E ela se fazendo assim de sonsa, aí depois eu vi que ela ainda queria trazer os amigos dela, aí, e o povo assim, sem falar nada, né? E aí, quando eu virei assim pra ver os amigos dela... Coincidência demais. Quer dizer, coincidência não, né? Coisas da vida. Tava lá o Ivan. O Ivan, vocês lembram dele do segundo vídeo, né? Olha ele aqui. Ele é um amigo de um casal de mexicanos que morou comigo. E aí tá lá ele veio falar comigo, né? No meio daquela confusão. E aí eu sei que eles voltaram lá pro final da fila. E a gente seguiu, né, e embarcou lá. E outra coisa que eu quero falar sobre a saída para Milão é que foi a passagem mais barata, né, foi uma passagem aérea e foi muito barata, que custou na época só 20 euros, né, eu achei muito, muito, muito barata, foi a mais barata que eu comprei lá. E de lá, a gente chegando em Milão, né, aconteceu uma coisa legal também, né? Eu entrei no transfer, né? Eu entrei junto com o Ivan, ele me ajudou com a mala e tudo. E aí, quando eu entrei, eu vi que tava bem cheio, assim, não sei se tinha lugar lá pro fundo. Eu sei que num dos primeiros lugares tinha um cara, assim, o cara mais lindo que eu já vi na minha vida, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus. Era um argentino e ele simplesmente virou pra mim e falou assim, quer sentar aqui do meu lado? Né? Ele estava sentado numa poltrona e tinha a poltrona do lado da janela. E aí eu não pensei 2 vezes, eu sentei, né? E eu sentei e fiquei lá quieta. Aí ele começou a puxar assunto, me ofereceu chiclete, eu aceitei tudo. A gente veio conversando bastante mesmo. Super gentil, assim, da parte dele, sabe? E eu toda derretida. E no momento da conversa ele falou que tinha namorada. Mas aí, mesmo assim, eu lembro que quando a gente desceu do transfer, ele me ajudou, ele pegou a minha mala, ele me levou no metrô, me falou como era que eu ia chegar no hostel, né? Enfim, me ajudou demais, um amor, gente. E chegando no hostel, eu tomei banho e a primeira coisa que eu fiz foi perguntar ao cara da recepção onde eu encontrava um restaurante típico da Itália.
porque eu queria comer mesmo comida de lá, sabe? Uma pizza de lá, enfim, alguma coisa de lá. E aí eu fui nesse restaurante, vocês estão vendo aqui a pizza, né? A melhor pizza que eu já comi na vida, né? Muito saborosa, muito gostosa mesmo. E a sensação que eu tive foi de estar vivendo um pouco mesmo o que a Liz Gilbert viveu, né? Em Comer, Rezar, Amar. Falei desse livro no primeiro vídeo. Porque ela me encantou com as experiências dela e eu fiquei com vontade de viver coisas parecidas. Então, assim, quando ela fala a parte que ela tá na Itália e que ela come, né, a melhor pizza do mundo e que ela se delicia e tudo mais e aproveita, eu fiquei com vontade de fazer a mesma coisa, tá? Não é por inveja, mas porque eu achei legal mesmo, ela me inspirou, na verdade. E aí eu peguei essas dicas dela, comi a pizza, amei. Em seguida eu fui tomar o sorvete, que ela também fala que o sorvete italiano é muito bom. Realmente também foi o sorvete mais maravilhoso que eu já tomei na minha vida. Tomei na Galeria Vittorio Emanuele, olha que chique. Eu era rica e não sabia, né? E aí essa galeria, ela já fica ao lado do Duomo, né? Que é a catedral famosa lá de Milão, acho que o ponto turístico mais famoso. Vocês estão vendo aqui. E aí eu aproveitei, né, para andar por ali também, tive a experiência de dar milho aos pombos, que tem muitos pombos lá na frente, né, e tem uns caras que ficam com os milhos e tal. E aí ele me deu assim um pouco na mão. E aí quando eu vi já tinha uns pombos assim, eu me achando uma bruxinha lá comendo. Aí nesse mesmo dia, né, eu cheguei logo pela manhã, logo cedo, então deu tempo para aproveitar bastante. Nesse mesmo dia eu estive no castelo Sforzesco, não sei pronunciar. Mas enfim, é um castelo muito bonito, com muitos jardins. Eu tava um pouco cansada, assim, né, de toda a viagem, de acordar cedo, enfim. Então não tirei tantas fotos. Mas tem algumas aqui que vocês estão vendo, né? É um castelo muito lindo, vale a pena conhecer, tá? E no segundo dia eu aproveitei para ir novamente ao Duomo, né? Para ir naquela região de novo. Tem uma rua assim que passa com muitas lojas, né? De roupa. Milão é a capital da moda, né? Então eu também tentei me arrumar melhor, me vestir melhor nesse dia, porque eu falei, tô na capital da moda. Colocar uma roupa, né, bem elegante, bem fashion. E aí tem fotos aqui, que foi até um coreano que tirou. Lembra da dica que eu falei no segundo vídeo? Que um colega meu falou de focar nos coreanos pra tirar as fotos, porque eles são fera, e realmente são, né? A foto ficou perfeita. E aí de lá eu fui conhecer também o Navigli, o iNavigli, né, que é um sistema de canais, né, lembra um pouco assim já a Veneza, porque tem aquela coisinha assim dos canais e em volta ser cheio de restaurante. Mas eu acabei não ficando muito porque começou a chover. E aí eu me enfiei numa galeria de arte que tinha lá, fiz amizade com o pessoal, com o artista que tava expondo. Foi ótimo essa época, sabe? Eu, assim, tava livre para me comunicar, para fazer amizade em todo lugar, foi uma beleza. E aí, saindo de Milão, eu fui para Veneza, que eu acho que era o lugar que eu tinha mais curiosidade de conhecer, né? Que eu mais sonhava em conhecer. E realmente, assim, vale muito a pena. Veneza, gente, é uma atração turística por si só. Não precisa você procurar. Cada lugar de Veneza é uma atração turística, porque ela é toda linda, né? Em cada cantinho. Então eu fiquei muito fascinada. E faltou eu falar nos 2 vídeos anteriores, a época que eu tava lá era a época de Copa do Mundo, né? E algumas vezes eu tava viajando com a camisa do Brasil. E aí outros brasileiros me identificavam, me ajudavam, né, a achar rosto, fazer isso e aquilo. E aconteceu isso lá em Veneza, né? Um brasileiro me enviou com a camisa, ele também tava com a camisa. E aí ele me ajudou a achar meu rosto, porque é um pouco mais difícil, né? Tem muitas ruelazinhas, muitos canaizinhos, e aí, enfim. E quando chegou lá, eu conheci a Maria Tereza, aquela, que é uma chilena muito fofa. A gente ficou amiga, ela também estava viajando só. Então, assim, deu muito certo por isso e
mais certo ainda porque as duas gostam, né, de fotos. Então, meu Deus do céu, foi uma maravilha. Uma tirando foto da outra, e aí foi ótimo, né? A gente saiu já assim no final da tarde, que foi o horário que a gente estava chegando, né? A gente se conheceu logo assim na recepção. E aí a gente saiu, foi fazer umas fotos e tudo. E à noite a gente foi na Piazza San Marco, que é uma praça bem famosa de lá, né? Vocês estão vendo aqui como ela é muito linda à noite, né? Fica bem iluminada, tem muitos restaurantes também. Eu lembro que a gente comeu num restaurante, mas a gente não gostou muito da comida ou alguma coisa assim, não lembro, né? E em alguns momentos também a gente comeu pizza, né? É muito comum também achar pizza por fatia, então comprava a fatia do sabor que, né, que desejasse, era até mais prático. E, bom, eu acho que o de Veneza foi isso. Faltou falar também que tava muito quente. Nossa, tava muito quente. No segundo dia lá, a gente nem tirou tanta foto porque não aguentava. Ficava procurando sombra e tava aquele calor. Vocês acham que aqui no Brasil é quente? Mas na Europa eu acho mais quente. Eu achei, sabe? Porque assim, a gente fica entre dois extremos. É um frio, muito frio. Quando eu cheguei lá, tava muito frio, né? Lá na Espanha. E aí, quando deu o verão, era muito quente. Então, eu tinha que saber lidar, assim, principalmente na Itália. Itália eu achei que foi o país mais quente que eu tive. E aí, saindo de lá, a gente foi pra Roma. A gente chegou já à tarde. E aí, a gente foi conhecer o Coliseu. Era um sonho meu também, né? Por causa dos filmes e de tudo mais. E conhecemos também algumas praças. Mas eu confesso que Roma me decepcionou assim um pouco, porque eu acho que é uma cidade que vem perdendo um pouco. Não, assim, eu não conhecia antes, né? Então eu falo com base mesmo na minha experiência de ter ido lá nesse momento. É uma cidade que eu percebo que vem perdendo um pouco a essência, né? Muitos comerciantes chineses, né, turcos, assim, de tudo quanto é lugar, e você não encontrava um comércio pra dizer mesmo, tô entrando num comércio assim, italiano, e vou ver realmente, né, como são as coisas da Itália. Gente, era difícil encontrar, sério mesmo, sabe? Já naquela época, os chineses estavam tomando conta da Europa com loja em tudo quanto é canto, em tudo quanto é cidade, mas em Roma tava demais, assim, sabe? Eu achei meio estranho, eu queria ver mais coisas da cidade mesmo. E no segundo dia eu fui ao Vaticano, né? Vocês estão vendo fotinha? Não entrei porque eu tava de saia. E eu também não sou religiosa, né? Eu não sou católica, então assim... eu poderia ter ido, ter entrado pela questão mesmo de conhecer o lugar, né? É uma coisa histórica e tudo mais que religiosa, mas não é aquele tipo de coisa que me encantava. Na verdade, nas minhas viagens eu queria mesmo mais aproveitar a minha companhia, né? Aproveitar estar comigo de uma forma diferente. E isso eu fiz muito bem, sabe? Eu tenho certeza. E saindo de lá, eu fui na Piazza Navona, né? Fui na Piazza del Popolo. Vocês estão vendo aqui, né? Tava muito quente também em Roma, sabe? Eu acho que tava pior do que em Veneza, porque em Veneza ainda tem a água, assim, né? Que dá uma amenizada. Em Roma não tem. Então, assim, tava muito quente mesmo. Tem até uma amiga minha que falou que acha que o inferno, se existir aqui na Terra, deve estar embaixo do Vaticano, de tanto calor que tem naquela cidade, né? E aí, de lá, eu fui na Fontana di Trevi, que era um dos lugares que eu mais queria conhecer. E, infelizmente, estava em reforma. Pois é, não deu pra conhecer, não tinha nada, assim, na verdade, né? Tava totalmente destruída, coitada. Eu acho que nem foto eu tirei. Não tirei foto, porque, assim, gente, não tinha nada. Tinha um monte de gente que chegou lá, que nem eu, e ficou triste, porque achou que ia poder jogar moedinha, né? Enfim, fica pra uma próxima. Olha só, universo, preciso voltar lá pra jogar minha moeda. Fica a dica.
E aí, à noite, ia acontecer o grande jogo do Brasil com a Alemanha. E assim, quando tinha jogo do Brasil, eu sempre procurava algum barzinho. Eu fiz isso em Milão, né? Fiz na Espanha, em Santiago de Compostela, enfim. Aí em Roma, eu conheci duas espanholinhas que estavam no mesmo hostel que eu. E a Espanha já tinha saído da Copa, elas falaram que estavam torcendo pro Brasil e que ia ter exibição do jogo na próximo ao Coliseu, né? E aí me animaram para ir. A gente foi super animada, eu super confiando no Brasil. Antes disso, a gente passou no Monumento Victor Emanuel II, vocês estão vendo aqui na foto, né? Tirei foto e tudo mais. E aí a gente andou um pouco, vi muitos brasileiros, né? Todo mundo com a camisa, a gente se cumprimentou e tudo. Tirei foto no Coliseu à noite, enfim. E a gente vai assistir esse jogo, gente, e eu e eu lá achando que o Brasil tava abafando. E só vejo os gols, os gols, os gols. E aquele povo, assim, onde eu ia antes desse jogo, sempre tinha mais brasileiro. Mas nesse dia parece que choveu alemão, assim, naquela praça. E eles faziam uns gritos, assim, que eu fiquei até com medo, sabe? Sei lá, um negócio estranho comemorando porque estavam ganhando e tudo. E aí as meninas olharam pra mim assim, se você quiser ir embora, a gente vai. Eu falei, acho que é melhor, né? Botei meu casaquinho, meu blazer, e a gente foi. E durante o caminho, nos bares, a gente vendo mais gol, mais gol. E chegou no hostel, mais gol. Tinha uma turma de brasileiros lá que falou que chegou lá e nem chegou a sair, porque quando ia sair para assistir o jogo em outro lugar, viu que o Brasil já tava, né, perdidaço, e aí nem saiu. Mas mesmo assim, eu não fiquei com vergonha, sabe? Eu usei minha camisa, né, nos dias seguintes de novo. Enfim, não tenho problema com isso. Eu acho que a gente tem que ser brasileiro independente dos resultados, né? Tem que torcer independente dos resultados. Mas teve muita gente assim que ficou meio com pena de mim quando sabia que eu era brasileira. Antes das pessoas, brasileira, não sei o que, o Brasil vai ganhar, isso e aquilo, o Brasil é ótimo, eu quero conhecer o Brasil. Depois desse jogo foi, tadinha, coitadinha, que pena, né? Até a minha coordenadora da universidade falou isso pra mim, a coordenadora do meu curso. Sinto muito. Tá, tudo bem. Bom, e aí no terceiro dia em Roma, eu aproveitei para fazer umas compras. Tinha umas lojas lá com preços muito bons. E eu tava viajando com a mala pequena e tinha pouca coisa, né? Eu já tinha usado todas as roupas, não tinha como lavar ainda. E aí eu aproveitei, eu acho que pra comprar uma calça, umas blusas, enfim. E de lá eu fui pra Barcelona, né? Chegando em Barcelona, primeiro que eu fiquei num hostel muito próximo à Sagrada Família. Era tipo assim, era na mesma rua. Eu só andava assim, acho que menos de 5 minutos. Uns 2 minutos estava lá, né? E em Barcelona eu já me sentia mais em casa, né? Porque como eu tava falando espanhol, meu espanhol tava fluente já nessa época. Fluente assim, porque eu já sentia confiança no meu espanhol, sabe? Então, assim, eu cheguei em Barcelona já era tranquilo. Teve um amigo meu depois que até falou assim, você é louca de ter ido na Itália e na França sem falar inglês, falando só espanhol. Falei, pois é, querido, me viro bem. Me viro bem assim, tá? E a Sagrada Família também estava em construção. Parece que eu tenho o dom de achar as coisas assim, né? Tava em construção na época, vou mostrar aqui a fotinha pra vocês. Então, assim, não tava aquela coisa bonita, nem dava pra entrar. E no hostel onde eu fiquei, eu conheci 3 colombianos, né? Uma chica e 2 chicos. E a gente ficou muito amigo. Eles ficaram com pena porque eu tava viajando só. Oh, tadinha, viajando sozinha, como assim? Vamos te acolher aqui no grupo. Eu achei bonitinho da parte deles, mas assim, eu tava bem por estar viajando sozinha, vocês sabem, né? E aí, a gente saiu à noite, eu cheguei, já era noite, eu acho, ou já era no final da tarde. À noite era o final do jogo da Alemanha contra a Argentina, e eu fui lá torcer pela Argentina, claro, né?
mas não deu, enfim. E aí a gente foi nesse barzinho, foi legal. E no dia seguinte a gente foi na praia, né? As mulheres lá realmente fazem topless. Eu não fiz ainda, eu acho que porque eu tava com os meninos que já eram assim um pouco conhecidos. Eu acho que se eu estivesse sozinha eu teria feito, sabe? E aí eu fiquei meio com receio, assim, ficou aquela coisa mais íntima e eu, tipo, tirar o biquíni assim de repente, eu fiquei meio com vergonha. Mas é bem livre, bem comum mesmo as mulheres lá, né, assim, a parte de cima. E outra coisa é que eu não gostei muito assim da praia, a areia é muito diferente, as nossas praias são muito mais lindas. E eu percebi isso quando eu cheguei lá, tá? Todas as praias que eu tive lá na Europa não chegam assim perto das que eu tive aqui no Brasil. E aí, meus amores, nesse mesmo dia à noite eu encontrei com o Heitor, que é um amigo da minha amiga que estava em Portugal, né, Libânia. E ele dividia a casa com ela. E aí ele encontrou com a gente saiu para dar uma volta, né, nesse dia à noite. E no terceiro dia a gente foi no Parque Güell, que é um parque, né, com obras do Gaudí, tem toda a arquitetura, enfim, dele, é muito lindo. Mas esse dia tava muito quente, foi mais um dia assim que o calor não me deixou aproveitar muito o dia, porque acaba cansando, né? Até fotos eu não tirava muito, logo eu. E aí foi isso, né? Muito calor mesmo. E aí no dia seguinte eu ia embarcar para Coimbra e exatamente no mesmo voo que o Heitor, né, que também ele estava fazendo intercâmbio em Coimbra junto com a Libânia. Então a gente foi junto, né? A gente combinou, se encontrou lá no aeroporto e aí a gente foi junto. E chegando em Coimbra, eu fui para ficar na casa deles, né? A casa que a Libânia morava, a Casa Amarela, que é uma casa muito conhecida, muito famosa lá de Coimbra, né, de casa de estudantes, de receber mesmo intercambistas. E a Ana Clarice, que também é uma colega da gente de curso, também estava lá nessa época fazendo intercâmbio. Então ficamos nós três. Eu acho que estava quase todo mundo assim da casa, né, que é uma casa grande de 3 andares, estava quase todo mundo viajando, ficamos lá à vontade. E elas fizeram um almoço pra mim, né, bem brasileiro. Eu lembro que eu comi feijão, farinha, que elas tinham essas coisas, elas tinham levado, né, meninas precavidas. E comi cuscuz também, nossa, foi uma delícia. E conheci também algumas coisas, né, lá em Coimbra. A gente andou pela Zona Velha, eu já tava meio que sem roupa, assim, então vocês vão ver aí nas fotos que já eram roupas, tipo, só uma blusa e um short, que, tipo, era o que tava limpo, era o que dava pra usar, sabe? E eu tomei uma bebida típica de lá, que é ginja, não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que escreve, né? Que é uma bebida, assim, eu achei meio parecida com licor, mas eles servem num copinho de chocolate, tá aqui a foto. E aí a gente toma, depois come o copinho. Eu achei muito interessante, né? A Libânia que me deu aí, que patrocinou. Porque eu acho ela uma boa anfitriã, inclusive, quero falar isso. E, bom, aí acabou a minha viagem, né? Daí eu voltei para Santiago de Compostela. Foram 15 dias viajando, né? Em todas essas viagens, esse mochilão durou 15 dias. E aí, quando eu voltei para Santiago de Compostela, tem um final que as românticazinhas e os românticozinhos de plantão vão gostar. Ou até quem não é romântico vai achar fofinho. Que foi o fato de eu ter me apaixonado. Pois é, eu já conhecia ele. A gente se conheceu, na verdade, nas primeiras semanas que eu cheguei em Santiago, mas nunca mais a gente se viu e também não rolou nada, né? A gente só se conheceu mesmo porque tinha amigas em comum, né? Era todo mundo brasileiro, enfim, em alguma festa. E aí, depois a gente se viu de novo num jogo do Brasil, só que foi na véspera do meu mochilão. E aí ele demonstrou interesse, mas ele me falou que como eu ia viajar e tal, deixou para falar comigo depois, né? E aí quando eu retornei, tinha uma menina brasileira também, né? Baiana também, inclusive, que já ia retornar pro Brasil. E até a despedida dela, eu não tava nem um pouco a fim de ir, mas a Verônica me animou, graças a Deus. E aí eu me animei, né?
coloquei uma roupa assim básica mesmo. A maioria das minhas coisas eu já estava até embalando, porque faltava uma semana já para eu voltar pro Brasil, para eu e a Verônica, né, voltarmos. E aí a gente foi. E a gente foi numa baladinha, lá tem muita baladinha, né, com umas reggaetons. E lá, assim, eu percebi que ele tava muito afim e a gente saiu, se afastou um pouco assim da galera pra conversar. E aí a gente ficou nesse dia. E durante a minha última semana, assim, a gente curtiu, né? A gente se curtiu muito. Foi muito legal mesmo, gente. Ah, ele me pediu em namoro, né? Eu achei assim uma loucura e ao mesmo tempo achei fofo. E ele me disse que era porque queria me guardar como lembrança de namorada dele. E aí eu aceitei, né, com essa justificativa. E aí foi isso, assim, foi muito interessante, muito legal. É um brasileiro também, né? Mas a gente não deu continuidade, porque na época eu acredito que eu não tinha tanta maturidade assim pra estar num relacionamento longo, né? Assim, sem previsão de quando ia ver a pessoa, de quando ia estar, enfim. E quando eu voltei também ele ficou um pouco mais lá na Europa, né? Mas tudo que aconteceu foi muito lindo entre a gente, sabe? Foi a primeira vez que eu me apaixonei de verdade, assim, de uma forma pura mesmo, sabe? E eu desejo pra todo mundo isso. E pra finalizar, eu quero dizer que, assim, toda essa história do meu intercâmbio, eu percebi que foi um grande salto, né? Eu dei um grande salto. Eu saí de uma menina que tinha receio de sair de perto da família, que sentiu muita saudade, que chorou, que, enfim, para uma mulher que sempre esteve aqui dentro e que é muito poderosa, que é muito corajosa, que é capaz de conseguir tudo que quer e de alcançar os sonhos, sabe? E que é capaz também de amar, de ser amada. E eu acho isso, assim, muito lindo, até me tocou aqui agora. Foi toda essa experiência que eu vivi, todas essas experiências, né, do meu intercâmbio que me fizeram olhar pra mim, olhar pra dentro e perceber que eu não era só aquela menina tímida, né? Primeiro que eu voltei assim outra pessoa, voltei mais espontânea, né, menos tímida, preservando um pouco a minha essência, claro, mas preservando a minha essência assim, introspectiva, né, mas assim, mais aberta pra vida. Sabe? Uma coisa que até então eu tava muito fechadinha e aí parece que eu me abri para que todas as bênçãos da vida chegassem até mim. E eu nunca vou esquecer disso. Acho que por isso que eu fiz questão também de gravar todos esses vídeos, né? Deu um pouco de trabalho porque a edição demora muito, né? Quando fica mais longo. Mas é uma coisa que eu tenho muito amor e muito prazer em falar, porque foi uma coisa que me fez muito bem, que me transformou em outra pessoa. E eu quero inspirar vocês com isso, claro, né? Não preciso fazer intercâmbio, mas observar aí no dia a dia de vocês como vocês podem acessar essa mulher, né? Que já existe aí dentro e que é muito poderosa, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso, né? Eu escrevi aqui. É uma mulher corajosa, né? Capaz de viajar sozinha, de se encantar com a vida, de amar e ser amada, de aproveitar a vida mesmo, né? E eu quero terminar esse vídeo assim, né? Com muito amorzinho, com essa história linda. E eu quero que vocês me digam aqui nos comentários qual de todos esses países que eu falei, né? Qual vocês têm vontade, né, de conhecer? Qual ou quais, né? Me digam aqui. Tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado de toda essa história, né? O vídeo ficou longo, mas não tinha como resumir. Isso já é o resumo, gente, tá bom? Beijo e até a próxima semana.